Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Em nome da CATES, agradeço a participação de todos. Hoje nós estamos na nossa 8ª palestra. E é muito bacana observar que, somando todas as que ocorreram até agora, desde maio, nós já chegamos a quase 1.000 pessoas, 1.000 participantes nas palestras e mais de 50 horas de atividades online só em palestras. Se nós somarmos todas as nossas atividades online desde que começou essa questão da pandemia, foram mais de 70 horas e 1.500 pessoas ou participantes envolvidos. E quando se fala em mudança de paradigmas, um deles realmente é esse, de nós estarmos mais conectados por outras vias, e essa experiência também propiciada aqui pela CATES. A gente agradece a confiança, a participação, a adesão de vocês. Hoje, a nossa palestra, ela vai abordar a segurança do alimento. E para tratar desse tema, nós vamos contar com a presença do Jean Paulo Busso, que é o diretor executivo da Paripasso, e a mediação do Mauro Lúcio Feller, gestor de categoria da Cooper. É uma honra tê-los conosco, espero que vocês aproveitem muito o conhecimento dessas duas feras no assunto. O tema é instigante e mais que tudo, quando nós falamos em pandemia, é pensar na retomada da economia, no pós-pandemia. Esse é o objetivo das nossas palestras e é o que vai acontecer também com essa. Tá? Então, desejo um ótimo evento para vocês. Eu vou passar a palavra agora ao Mauro. Seja muito bem-vindo, Mauro. A condução é sua. E, Jean, seja aí bem tranquilo nas suas colocações. Pessoal, bom dia. É um prazer realmente muito grande poder estar aqui hoje. Eu, na verdade, estou representando a Cooper, nosso presidente Osnildo, nosso diretor Rocha, nossa gerência comercial Edson também. Eles ficaram muito contentes de ter dado essa oportunidade de estar aqui participando dessas palestras que acabou tomando um rumo muito grande, né? Todo mundo querendo participar, todo mundo tirando muita informação. O engraçado de tudo, nós temos uns 3.000 colaboradores e a CAT foi convidar realmente o mais estragado, estava até rindo de mim aqui, né? Mas, enfim, a gente aqui vai participar e ajudar no que puder. Com relação à rastreabilidade, eu também fiquei contente pessoalmente pelo convite, porque é um setor que eu me sinto muita vontade, e quando essa rastreabilidade veio para a cooperativa, relacionada à segurança do alimento, o Osnildo trouxe para a gente, né, esse processo, caiu na mão do Rocha, só uma hora vem cá e vamos trabalhar isso daí. E o nosso desafio é levar isso para o produtor rural. Isso ajudou a gente muito, muito, a nossa organização com o produtor rural, né? A gente fala muito de segurança alimentar, mas a gente sabe que a base de tudo está lá atrás na lavoura. Se tudo começar bem lá na base, tudo vai encaminhando certinho. E a rastreabilidade fez com que o produtor se envolvesse, se interagisse com a sociedade. Às vezes ele ficava só na roça produzindo, que era a parte dele, e não sabia como poderia ser lá fora. Hoje não. Hoje o produto dele tem uma etiqueta, tem um nome, a pessoa vai estar comendo um produto e vai saber de quem veio esse produto. Então ele se sente também preocupado para que isso não venha até prejudicar ele mesmo, né? Afinal de contas, é o produto dele. Então ele quer que as pessoas, bacana, estou comendo o tomate do João e estou vendo que realmente não tem problema, é saudável, vi a etiqueta, eu acompanhei. Isso trouxe muita segurança alimentar para os nossos cooperados também e a organização deles. E a rastreabilidade em si, ela, além de trazer o processo de poder saber de onde vem o produto, mas ela traz processos que fazem que eles tenham mais cuidado na lavoura, que o transportador, o nosso terceiro, que é o atacadista, também tem um monte de metodologia para que esse produto realmente seja seguro, que eles também vão saber que é o produto dele. Tudo dentro da segurança alimentar. Mas, enfim, o Jean Paulo vai falar um pouco mais sobre isso. Vai ser bem bacana essa palestra, porque a gente, para tudo acontecer e ficar bacana, pessoal, a gente quer que todos se envolvam e participem. Embora o Jean Paulo vai estar lá palestrando, eu vou estar mediando com ele, mas a gente também quer ouvir as experiências dos outros varejos que estão trabalhando nessa parte de segurança alimentar, ainda mais agora voltado com a pandemia, né? Os perecíveis, em geral, são os mais, de repente, afetados, né, os mais visados, porque são in naturas,
A maçã, ela está ali, o pessoal está pegando, está salivando, está passando, sei lá o quê. A gente achava que nada e agora muita coisa acontece. O mesmo com a carne, talvez os laticínios também, mas não tanto, né? Mas, enfim, Jean Paulo, a palavra é com você, faz a sua introdução e a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Tá bem, Mauro. Obrigado, prazer estar com você. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Ok. Agradecer a CATS, sempre tem que agradecer a CATS, porque ela é uma entidade que representa, de fato, o setor varejista, supermercadista no estado, é uma referência nacional. Eu sempre reforço isso, porque eu rodo esse Brasil inteiro. Agora não, né? Eu me dei conta. Eu moro em Florianópolis, eu estou há 20 anos em Florianópolis. Eu me dei conta que há 20 anos que eu moro aqui, eu nunca tinha ficado um mês aqui. Então, agora com a pandemia, eu estou chegando no meu terceiro mês sem viajar aqui em Florianópolis. Por isso que eu falo que eu rodo muito o Brasil todo, associações, supermercados, produtores, e é difícil encontrar uma entidade que tenha esse nível de organização. Pode ser repetitivo falar isso, mas eu acho que tem que, no momento que a gente tem tanta dúvida sobre as instituições e sobre a capacidade de representação, né, que é o papel das instituições, a gente tem uma associação que está muito, muito engajada sempre nessa empreitada de levar conhecimento, de levar informação, né? Deixa eu levantar um pouquinho minha câmera aqui, vocês, ok? Bom, eu vou falando e vou compartilhando algumas telas com vocês para poder ilustrar um pouquinho o que nós temos vivenciado nesse tema de segurança do alimento. A gente está falando garantindo a saúde da equipe. A palavra garantia, para mim, a gente tem segurança do alimento, garantia. Aliás, vamos pensar o seguinte, né? A gente tem a parte de inspeção de qualidade, pode ser de processo de produto, a gente tem a palavra segurança do alimento e segurança alimentar, que eu vou comentar um pouquinho, mas a partir da inspeção de qualidade, a gente tem o controle de qualidade, depois a gente pode fazer a gestão da qualidade e a garantia da qualidade. São sequências básicas que a gente vai seguindo para poder, de fato, ter uma garantia e a gestão da qualidade. No entanto, quando eu particularmente, a palavra garantia, ela traz uma responsabilidade extremamente forte para o processo, porque nós estamos interagindo com muitas pessoas e pessoas, às vezes, que não são diretamente relacionadas a gente, como a cadeia de abastecimento, e a gente não sabe efetivamente o que eles estão fazendo. Então, nós temos que ter protocolos, a gente tem que ter procedimentos para que a gente possa, de fato, ir ao encontro da palavra garantia. Porque se a gente não tem esses protocolos, a gente fica simplesmente no chamado fio do bigode, né? Então, quando eu preciso ter algum nível de controle, algum nível de informação estruturada, eu vou ter que voltar para dentro do meu processo e dos processos anteriores ao meu negócio, ao supermercado, e verificar onde você registrou isto, onde você documentou essa informação. Então, nós estamos num momento puxado principalmente pela pandemia, que o registro de informação e a estruturação desses registros organizados faz muita diferença. Alguns supermercados já têm nos solicitado apoio na construção e na ajuda para elaborar uma cartilha de boas práticas de abastecimento para os seus fornecedores. Isso é muito importante, porque o fornecedor tem que estar conectado, alinhado a esse processo de atenção no controle da qualidade, aí quando eu falo qualidade é visual e não visual, daquilo que ele está colocando dentro do supermercado. Voltar um pouquinho no que o Mauro introduziu aqui, ele falou, né? Organização rural, algumas palavras que ele comentou espontaneamente, a gente não combinou isso, e ele está no campo, ele tem essa formação no setor, né? Agrônomo. Nós nos conhecemos desde 2011, né? Então, 2011. Então, nós estamos falando aí de praticamente indo para 10 anos
O Mauro é uma pessoa muito questionadora, eu brinquei até com ele ontem, que a gente estava aqui conversando um pouquinho sobre essa nossa conversa. Eu lembro no primeiro dia que a gente conversou, ele, mas por que isso, por que aquilo? Né? E aí ele abre essa apresentação falando de organização rural na base do produtor interagindo com a sociedade, né, de diálogo. Então, esse caminho, quando nós começamos lá atrás para hoje, a gente não sabia, obviamente, que ia ter um problema de pandemia. A gente está olhando a possibilidade desse produtor ele começar a se organizar, a cadeia de abastecimento. Eu estou falando produtor, mas estou olhando de maneira geral a cadeia de perecíveis, tá? Esse setor de perecíveis que produz, ele normalmente é muito desorganizado no sentido de processos. Ele é muito fragmentado, ele é pouco articulado, né? Ele não consegue se juntar com seus pares, como está fazendo a Associação Catarinense. Aqui a gente não viu eu não vi nenhum produtor na sua região puxar um webinar com seus parceiros, né? Puxar uma reunião com seus parceiros. Quem puxa isso é uma associação, um representante de classe, uma entidade de pesquisa, uma universidade, né? Então, esse setor é muito fragmentado. Quando a gente começa a trazer esses contextos de organização, eles começam a ter um norte. Quem puxa isso são as redes de supermercado, são as redes que têm a conexão muito próxima com o consumidor. O consumidor dá um input de informação e a rede consegue traduzir isso para a cadeia abaixo. Então, esse processo ele vai vamos dizer, se desenvolvendo e vai se impactando nessa cadeia para baixo, né? Eu vou compartilhar uma imagem rapidamente aqui com vocês, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui. Veja se aparece para vocês. Então, está conseguindo enxergar, Mauro? Ainda não. Não? Eu? Sim, aqui dá para ver direitinho. Dá para ver? Tá bem. Sim. Ok. Estou vendo. É uma imagem, assim, só para ter uma noção, né, que a gente tem, então, um processo aqui demandado pelo consumidor, né, de comportamento, de informação. Isso aqui nós começamos a falar no ano passado, em terceiro trimestre do ano passado, sobre a questão do modelo de compra e-commerce, né, e chega num determinado momento, agora, o e-commerce dá uma estilingada, dá uma demandada forte, porque assim, nós temos a limitação das visitas em lojas, do processo de aglomeração de pessoas, né? Então, esses inputs por parte do consumidor, ele bate aqui no varejo, e o varejo tem velocidade de resposta, porque está acostumado a esse processo de velocidade, demandado nesse sentido, porque senão ele fica para trás nessa corrida de competitividade, né? Então, tem aspectos aqui que são obrigatórios para o supermercado, a rastreabilidade que o Mauro trouxe é um deles, mas esta rastreabilidade começa a dar uma visão para baixo dessa cadeia de uma forma mais estruturada. Em muitos supermercados, a gente chega e começa a conversar com os seus gestores, eles têm um cadastro de fornecedor, mas eles não conhecem com mais profundidade esses fornecedores, não conhecem qualitativamente esses fornecedores, né? Esse processo obrigatório de atender a demanda do consumidor e as questões legais, no fim, acabam impactando num aspecto de gestão, né? Assim, eu começo a ter uma visão um pouco mais clara do meu negócio. Essa gestão me traz algum nível de competitividade, então eu consigo ordenar com essa base de fornecedores preços melhores, ou mais do que isso, mais do que preços, eu consigo selecionar o seu produto direcionando para campanhas específicas. Então, quando a gente tem um produto in natura, vamos pegar as commodities, a batata, a cebola e o tomate, eles não têm todos os mesmos tamanhos, não têm toda a mesma forma e a mesma condição visual, mas eles são produtos bons se produzidos abaixo de uma boa prática agrícola, né? Então, nesse sentido, quando a gente tem vamos dizer, a capacidade de olhar para esse meu fornecedor e falar para ele, olha, seleciona para mim o que é categoria 1, categoria 2, categoria 3, porque eu direciono ou posso direcionar isso para perfis de clientes, perfis de lojas associadas a clientes diferentes.
né? Então, eu crio, de alguma maneira, valor para essa cadeia, não colocando tudo sobre uma mesma régua, todos os produtos. Lidar com a parte de perecível é um desafio, lidar com a parte de produto vivo é um desafio, né? E aqui a gente está falando, então, de garantia de qualidade, né? Garantia de saúde de equipe, consumidor e qualidade do alimento. Essas coisas elas não são separadas. A partir do momento que a gente começa a trabalhar esses elementos, a gente vai impactando nessa movimento da cadeia para baixo. Quem é a cadeia de abastecimento para baixo? É a produção e a distribuição, né? São esses dois elementos aqui, quem produz e quem distribui. Então, a atitude do varejo, nesse sentido de trazer esse conhecimento, trazer esse posicionamento, ele obriga, de alguma maneira, no sentido também positivo, a gestão, a preocupação com a qualidade e a preocupação com a segurança desse alimento, por parte de quem distribui e quem produz. Então, é um ciclo que a gente chama de ciclo virtuoso. As coisas começam a ser puxadas de uma maneira positiva, né? E aqui eu vou, de novo, fazer menção ao trabalho que vem sendo feito aqui na Associação Catarinense de Supermercados. Por quê? Esse trabalho, ele não pode ter um começo e morrer. Esse trabalho, ele é algo que tem que ter persistência no tempo, porque ele está lidando com uma mudança de cultura das pessoas. E essa mudança de cultura, para eu adotar uma gestão e controle de qualidade, olhando para a segurança de alimento, eu preciso mudar a minha forma de fazer, né? Eu tenho uma outra imagem aqui, que isso aqui é do Ricardo Guimarães. Se alguém depois tiver interesse e quiser buscar aí no YouTube os vídeos do Ricardo Guimarães, ele tem essa agência de branding que se chama Timos. É uma pessoa muito interessante, tem uma visão muito interessante das organizações, né? Então, aqui a gente veio de uma cultura, de uma estrutura bastante estática, bastante rígida nas suas decisões e nos seus processos, nas suas tomadas de decisões. É praticamente algo muito linear, né? O exemplo até que o Ricardo traz, quando ele fala sobre isso, é que quando a gente reconhecia o melhor funcionário, normalmente tinha um relógio para dar de presente para ele, né? Era uma imagem que representava muito a eficiência daquele funcionário, porque ele é aquela coisa, padrão, né? Tic-tac, tic-tac, ele vai fazendo esse movimento. É bem interessante o Ricardo quando traz essa referência. Mas, no tempo, nós fomos sendo puxados, demandados por uma estrutura organizacional bastante diferente, onde aqui a gente tem essa sensação de que a coisa é muito tranquila, mais estável, e agora a gente vive numa complexidade, numa instabilidade muito grande. Então, a gente precisa ter processos organizados e uma comunicação fluida com a base e o consumidor, né? Mas sem perder as relações. E o que é interessante nisso? O que chama atenção? De novo, não dá para desconectar da lógica da natureza, da produção dos alimentos. O agronacional, ele vem, todas as semanas tem alguma notícia aí nos jornais, essa semana saiu novamente, que o agronegócio, ele de alguma maneira vem sustentando, né, esse solavanco que nós estamos tendo na economia. O Brasil tem esta capacidade. Então, esse agro associado a essa visão de integração de planta, de ambiente, conectado, vivo, traz muita referência a essa imagem que ela é de flexibilidade, de resiliência aos processos que a gente está vivendo, né? Então, isso é uma realidade. Isso é muito importante, é uma introdução, que às vezes eu demoro um pouco mais de tempo aqui, porque vale a pena ter essa visão das coisas, né? A gente não faz nada sozinho. O processo para garantir segurança do alimento, segurança da equipe, segurança do consumidor, ele está integrado desde a produção até as lojas de vocês todos que estão participando aqui da chamada, né? Inclusive na própria casa do consumidor, né? Por exemplo, Sim. Só uma observação. Claro. Além dessas informações, a gente percebe que tem assim, redes, varejo, que são muito resistentes, né? Principalmente no quesito rastreabilidade, que eu acompanho muito.
a gente que briga muito por isso, justamente pela organização vir lá do começo, e a gente vê até uma concorrência meio desleal e tal, porque resiste a esse processo. É um processo que eu acredito que eles levem para eles como um custo, mas é um custo que quem está trabalhando realmente é um custo benéfico, né? Mauro, você tem razão. Eu acho que, assim, nesta visão aqui, eu acho que a gente consegue encaixar as empresas que têm esse tipo de comportamento aqui. Isso vale para todos os setores. Aqui a gente está discutindo a parte de supermercado, mas vale para todos os setores. E essa visão, né, onde eu quero me encaixar como organização, vale para próprios produtores, para próprios comercializadores. Eu estou acompanhando os CEASAs do Brasil inteiro também. Tem muitas empresas que fecharam. Empresas que trabalhavam num modelo bastante informal e desorganizado, e nesse momento que precisa abrir canais, por exemplo, empresas que não têm diversificação de portfólio. Vamos olhar o que aconteceu com o food service. Né? Eu vou usar a palavra que eu conversei com uma pessoa aí lá dos Estados Unidos, é um brasileiro que está lá nos Estados Unidos e acompanha o mercado de lá e o nosso. Ele falou assim, o food service derreteu. Né? A cadeia de alimentação, de catering que fala, ele derreteu literalmente. E por consequência disso, tem uma série de cadeias outras dependentes que também vão na cola. Algo que eu nunca imaginava. A cadeia de óleo, né? Muita fritura está associado à cadeia de food service. E aí você tem shoppings fechados, restaurantes fechados, deliveries com redução de volume. A indústria do milho sofre. Né? A indústria do milho teve uma consequência. Se não tem um equilíbrio entre o meu portfólio comercial, né, que é o que o mercado faz, é um mix de produto, são um mix de categoria, ou as categorias que tem dentro do varejo, sofre. No momento que tem uma crise como essa, sofre bastante. Então, acho que vale muito a tua colocação e a dica, Mauro, que você está fazendo. Tá? Uhum. Outro ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção nesta linha de segurança do alimento, eu não sei se vocês conseguem ver muito bem a imagem, mas a intenção não é ler aqui, é simplesmente trazer a referência. Esse material depois eu posso compartilhar com vocês também. Aqui eu estou citando 4 grandes crises de, vamos dizer, problemas de alimentação da sociedade. O primeiro foi aqui o HIV. O HIV, e aí um ponto comum entre eles, por isso que eu estou trazendo, todos eles vieram de proteína animal. Tá? Então isso começa a dar uns estalos na sociedade em relação aos modelos de dieta. Né? Eu não sou contra a proteína animal, eu como carne de todos os tipos, né? Não sou vegetariano, mas o nosso estilo de vida e a forma que a gente está conduzindo as coisas, elas têm trazido esses pontos de atenção para nós. Então, AIDS foi através de uma contaminação cruzada de carnes de macaco. Né? Depois, H1N1, uma contaminação cruzada com a parte suína, que é o influenza vírus. Depois, a vaca louca, é uma contaminação cruzada com o bovino, que na verdade veio do caprino. Né? Fizeram ração com a farelo de carne de ovino para bovino, e daí a gente vai lá e come a carne. Né? E agora a gente tem a pandemia do coronavírus. Então, são 4 marcos muito importantes da questão da dieta à base de proteína de origem animal. A sociedade, ela está olhando para isso de alguma maneira, alguns mais, outros menos, mas é uma realidade, né? Tanto é verdade que em janeiro desse ano eu participei de um encontro junto ao PMA, que inclusive é uma associação, né, de produtores que querem otimizar e incentivar o consumo mais da parte vegetal, né, são produtores e comercializadores. É parceiro também da CATS, né? A gente tem um trabalho em conjunto, inclusive devemos fazer alguma coisa ainda no próximo mês, ou em agosto, juntos, e eles me apresentaram essa imagem aqui, né? Foi um médico que nessa palestra trouxe, é um médico chinês, mas que mora nos Estados Unidos, e ele trouxe essa referência de farm, de fazenda, com farm de farmácia, de remédio, né? E ele escreveu esse livro aqui, né? Comer para lutar contra a doença. Basicamente, a posição dele é muito interessante, porque ele trouxe o seguinte, ele falou, olha,
Eu sou médico, trabalhei, me formei, pós-graduei nessa área, fui para a área de tratamento de algumas doenças mais crônicas, câncer era uma delas, e em uma das minhas consultas, um paciente meu entra na sala e fala assim, doutor, e aí, né? Quanto que tá a minha vida aí? Como é que tá as coisas? Ele falou, olha, a situação tá ruim, você tem meses de sobrevivência, né? Porque era uma doença relacionada à questão do câncer. O paciente, obviamente, desiludido, triste, sai da sala, mas volta para a sala e fala, e nesse período, o que eu como? Qual é o tipo de alimentação que eu tenho? E o médico não sabia o que responder, né? Ele abre a apresentação dele falando sobre isso. Ele falou, eu estudei anos da minha vida, mas nunca ninguém me falou, nem na universidade a gente tem uma estrutura de formação orientada para alimentação e alimentação de uma dieta balanceada, seja ela de proteína animal ou de proteína vegetal, né? Animal ou vegetal. E ele foi estudar isso, e por fim saiu esse livro, que é esse Comer para Lutar contra a Doença. E aí tem uma série de referências, e a gente começa a perceber, então, esse comportamento muito forte da sociedade, olhando para que dieta eu vou levar para dentro de casa. Eu tenho falado sistematicamente, quando tenho oportunidade, Mauro, de conversar com as plateias, assim, né, com o público supermercadista, o quanto é relevante essas categorias dentro do varejo, o quanto deverá aumentar esta relevância dentro dos supermercados, né? Não sei, você quer fazer algum comentário, Mauro, a respeito? Hoje o perecível numa rede, né, isso não é novidade, é praticamente de 35% a 40%. Já vem crescendo, né, já foi bem menor. Sim. Lembro que bem antigamente, acho que nem eu era nascido, quem mandava no FLV eram as feirinhas de bairro, aquela coisarada toda, né? Sim. Mercados absorveram, os varejos absorveram e trouxeram isso para eles. Sim. Com isso veio um monte de problemas, com certeza, né? Eu lembro que há 20 anos atrás uma FLV não era visto com poucos olhos, era um setor mais feio do mercado, não sabiam trabalhar com FLV, muita coisa estragada, origem totalmente desconhecida, entendeu? E foi-se trabalhando, e foi-se aperfeiçoando o processo, que hoje a gente está com os 40% não é por nada, é porque realmente o povo sentiu que lá tinha um produto que suprisse a sua necessidade. E com certeza, né, João Paulo, agora com essa... o que eu digo, o corona, o Covid, ele tem todo um lado negro, né, vamos chorar para um monte de gente, mas com certeza é um grande alerta, entendeu? E muita coisa tem que mudar. O brasileiro nunca valorizou alimento, porque a gente é abundante em tudo, né? O Brasil tem uma extensão agrícola enorme, nunca pensou em economizar comida. Eu lembro que na primeira semana que fechou ali as fronteiras do varejo, dia 15 de março, gente, foi uma corrida enorme para os mercados, todo mundo que está aqui sabe o que aconteceu, e eles não olhavam se a batata era pequena, se era grande, se era média, se o tomate tinha algum problema, entendeu? Eles realmente queriam suprir a necessidade deles, que era não passar a fome. Sim. Então, quer dizer, isso começa a dar um estalo. Será que ele vai começar a valorizar mais realmente o produto? Ele é menor do que os outros, ele vai perder o seu valor ou não? Ou ele tem tanto valor quanto? Quanta coisa vai jogada fora, né? Quem visita Ceasa, quem visita produtor rural, Mauro, eu não tenho como comercializar esse meu tomate menor, porque as pessoas não querem comprar. Eu acredito, né, Jean Paulo, que vai mudar alguma coisa nesse sentido, tanto na exigência do próprio consumidor. Eu sei que a pandemia está trabalhando com vários fatores. A parte psicológica está pegando muito forte hoje, com relação ao corona, né? Então, as pessoas nem loucas, não sabem o que vão fazer, o que comer, o que fazer, que atitude ter diante de pessoas. Então, eles imaginam, a gente não imagina para que lado vai partir. Se é para exigir muito mais na qualidade ou realmente valorizar o menor produto, né? Mauro, muito, muito legal o que você está falando, e eu compartilho da tua... Eu tenho conversado com muitos supermercados. Essa semana retrasada eu tive uma conversa com um supermercado nacional, né, um dos 5 primeiros aí nacionais, e perguntei para ele como é que estava a quebra nas lojas, a perda na loja. Ele falou, diminuiu significativamente, né, porque aquelas promoções, as campanhas, as quartas-feiras, as terças-feiras, elas foram reduzidas bastante. Não pode ter loja, né? Quem no supermercado imaginou que teria restrição de entrada de cliente em loja, em estacionamento, né? E agora a gente tem que usar de outros artifícios. Então não é aquela
tamanho de promoção que vai fazer com que gira. Isso está impactando positivamente, que vai muito ao encontro do que você está falando. O produto que tem um tamanho menor, que tem um calibre menor, ele não, no aspecto nutricional, ele não tem nenhuma diferença. O consumidor, ele tem a quantidade de informação que chega para ele, para nós todos, nós somos consumidores, né? A gente não dá conta de ler tudo que chega. Então, nós precisamos direcionar, e eu acho que esse trabalho do supermercado é muito efetivo. E eu vou voltar para o título do que a gente está falando aqui, tá? Nós estamos falando de segurança do alimento, garantindo a saúde da equipe, dos consumidores e qualidade dos alimentos. Basicamente aqui, as técnicas, os procedimentos, eles já existem. O que a gente precisa é de um fluxo de informação mais organizado, mais estruturado. Quem tem condições de fazer isso é o supermercado. O supermercado consegue... Por que o supermercado? Porque passa pelo supermercado muita gente. Vocês têm a informação do número de clientes que passam pelos caixas, pelas lojas. Então, uma camiseta de uma pessoa que trabalha no caixa com algum nível de mensagem organizada, técnica, embasada, ela pode causar uma diferença significativa, né? Uma mensagem ali na linha, no chão, que está indo para o caixa, para o checkout, orientando para que se higienize, para que lave as mãos, para que tenha cuidado na conservação do alimento, né, para que utilize o seu alimento como um todo, que uma batata, se ela estiver sobre a mesma condição de produção, o tamanho dela não vai influenciar no aspecto nutricional. Então, de fato, assim, acho que é um momento... só que assim, eu vou voltar para a imagem daqui, né? Essa imagem. Nós vamos ter organizações que vão continuar estáticas, estagnadas, porque é difícil sair desta condição. A gente precisa... É difícil a gente sair de uma zona de conforto, né? O incômodo, cada um reage de um jeito, nós estamos sendo incomodados pelas demandas. E terão empresas que vão se mexer um pouquinho, e tem empresas que vai sair correndo. Aí é uma definição nossa de para onde a gente quer ir, para onde a gente tem capacidade de infraestrutura de ir. O que eu vejo... Diga, desculpa, Mauro. Eu acredito que essa que não quer se mexer, ela está pronta para realmente, como você falou, quebrar, né? A gente pode ver grandes redes no passado que eram ícones na região, né? Que hoje não são nada, porque se acharam confortáveis, enquanto que as outras foram realmente trabalhando. E isso, o corona vai dar um empurrão muito grande para a galera realmente seguir o rumo, né? Sim. Mudar muita coisa. Sim. Porque não tem coisa pior do que tu entrar numa rede e realmente, como você falou, um açougue com cheiro ruim, FLV, né? Faz uma propaganda e tu chegar lá, não é aquilo, entendeu? Para ele próprio, realmente é uma coisa ruim, né? Claro que o concorrente é bom, mas o que é bom? É ter uma concorrência leal, né? Sim. Eu só sozinho no mercado também não vou me aguentar, não vou me Exato. sustentar. Tem que ter parceria, tem que ter volume. Tanto é que o que a CATS faz, né? Ela é uma associação que reúne todo mundo para que, unido, tá todo mundo em pé, né? Exato. Exatamente. E uma coisa importante nesse caminho aqui, para eu me mexer também, aí eu gostaria também, não sei se ficou claro para quem está participando, que sintam-se à vontade de fazer perguntas a qualquer momento, né? E pode interromper com mensagem ou com microfone direto, não me incomodo com isso, ao contrário, eu acho que fica super melhor interativo aqui, tá? Mas quando uma empresa ela começa a fazer esse movimento, para trás, os seus parceiros precisam entender o que significa isso também, né? Então, quando eu estou falando de segurança do alimento e eu começo a me movimentar, estabelecer procedimentos, processos, eu preciso chamar a indústria de FLV, a indústria de alimentos perecíveis, para sentar e conversar comigo. Para mim, a analogia clássica, e que eu repito incansavelmente, é da indústria automobilística. Eu tive aí meu pai trabalhando anos como fornecedor de autopeças, né? Trabalhava numa empresa fornecedor de autopeças, dessas empresas grandes, Volkswagen, Ford, né? Lá na região do Grande ABC de São Paulo. Não tem como eu fornecer uma peça para uma linha de montagem se quem está montando não me explicar e não testar e não validar aquilo que eu estou produzindo. Nós sabemos que produção de alimentos perecíveis é uma indústria a céu aberto, a gente não tem... os formatos, eles são variados, mas de qualquer maneira, se eu estou falando
né, da minha condição de segurança do alimento. O que significa isso? É eu controlar os manejos, é eu registrar a parte de cadeia de campo, é eu realmente identificar com um lote essa mercadoria que vai ser para frente, é eu trabalhar com um código de barras para facilitar a automação de recebimento no CD, é sentar com este fornecedor e conversar com ele para que ele saiba o que a gente está imaginando para frente para eu poder sair correndo dessa maneira, senão eu deixo ele para trás também. E aí eu começo a ficar, e aí volta o reverso, né? Tem aquela teoria das restrições. Quem quiser também buscar um pouco sobre essa informação é muito interessante. Na verdade, eu vou andar na velocidade que o elo mais fraco que eu estiver participando, ou o elo menos veloz que eu tiver na minha estrutura, andar. Então eu não posso correr muito, porque senão ele quebra, e aquilo lá vai me puxar para trás. Eu vou ter que andar na velocidade dele. Ou eu faço, ou eu me adequo a ele, ou eu faço com que ele ande na velocidade que eu quero. Então eu preciso dar apoio para ele, né? Essa lógica vale para qualquer relação. Tá? Então, João Paulo, somente hoje, então, a parceria com o fornecedor tem que ser muito mais forte, é isso, né? Sem dúvida, Mauro. A parceria com... Eu acho que no final do dia, principalmente, eu não estou olhando muito aqui a indústria de grandes marcas, eu estou falando de produtos processados, principalmente, estou olhando a base de produtos perecíveis, que são empresas menores e empresas regionais, muitas vezes, né? Locais. Então, nós temos que chamar esse produtor, vamos chamar, a gente chama ele de consolidador também, né? Que numa determinada região ele organiza essa produção para que possa ser viabilizada para o supermercado. Ou mesmo o próprio Ceasa. Tem que chamar para sentar na mesa e falar, olha, para onde nós estamos olhando? Eu tenho algumas vivências, algumas experiências interessantes. Então vai começar um ano no supermercado no interior de São Paulo, né, que sentou com os seus fornecedores no início do ano, no final do ano, depois ele fez uma no início do ano novamente, e falou o seguinte, esse ano eu quero crescer 15% na categoria de FLV. Para crescer 15%, eu vou precisar de tanto de batata, tanto de tomate, tanto de cebola, tanto de mamão, e pegou as commodities, que é aquilo que carrega mais o volume. E falou, eu preciso desses produtos ao longo do ano. Eu não estou garantindo o preço e eu não estou pressionando o preço. Eu estou dizendo que nós vamos ter que manter uma competitividade e nós vamos ter que crescer. Então, vamos nos preparar juntos, porque esse volume de 15% a mais vai ter que estar disponível. E vamos fazer uma revisão histórica de preço para tentar nos posicionar de maneira adequada, que vocês não fiquem indignados com a minha forma de comercialização, de compra, na verdade, e depois a minha precificação na ponta, né? Então foi muito interessante, até causou um certo... assustou os fornecedores, porque eles não estavam habituados a isso. Né? Eles também têm que se adaptar muito, né? Então, eles têm que olhar para isso e falar assim, bom, 15% a mais de volume é 15% a mais de... Ele não vai pegar de um único fornecedor, é 15% a mais de todo mundo. Porque o que acontece agora é que a gente vê assim, Jean Paulo, muito leilão, né? Eu quero tomate, eu tenho meu fornecedor, tipo assim, não é do nosso feitio aqui, mas hoje tu tens um parceiro, mas tu larga ele rapidinho para pegar um tomate 5 centavos mais barato, entendeu? Sim. Eu acredito que hoje isso não é mais não vou dizer o correto, o interessante, entendeu? Porque tu não vai saber o que está acontecendo por trás daquele tomate que foi 10 centavos mais barato, ou uma carga encalhada ou algo parecido, entendeu? Eu acho que um pouco de lealdade dos lados, cara, só tem que fazer crescer. Perfeito. Eu também concordo com você, Mauro. Sempre tem mercado para tudo. Exatamente. Sempre tem gente para tudo e sempre tem consumidor para tudo, né? Nós não vamos... Essa é a lei macro das relações comerciais. Então, voltando para o tema, porque senão, né, fico escapando aqui do tema principal. Mas se eu estou falando de garantir a saúde da equipe, garantir a saúde do meu consumidor e qualidade dos alimentos, através de leilão, a gente não faz isso. Uhum. A gente não tem condições, não dá para falar assim, eu faço leilão, negociação é uma coisa, né? Buscar o melhor preço de compra faz parte do processo. Agora, leilão, aí é difícil, a não ser que
a gente tenha, na base de participação desse leilão, um grupo selecionado de fornecedores. Então, eu vou ter 10 fornecedores de de um determinado item e vou qualificar para que eles participem do leilão. Aí tudo bem, né? Aí é possível. Agora, eu abro um leilão para o mercado, de maneira geral, e aí quem cair lá dentro está valendo, porque eu só vou olhar o melhor preço, dificilmente vai ficar muito vulnerável para atender segurança de equipe, consumidor e qualidade dos alimentos. Eu não vou dizer que é impossível, porque também não dá para ter essa informação tão segura, mas é muito difícil atender essa demanda dessa maneira, né? É muito complicado. E nesse sentido também, tem uma outra, tem um conceito, como eu não sei, né, qual é o conhecimento de quem está participando sobre essas duas informações, esses dois conceitos, de segurança alimentar e segurança do alimento, é importante separar. A gente tem aqui a segurança alimentar como a disponibilidade, a quantidade de alimentos disponível para a população. É não passar fome, basicamente, né? Nós tivemos uma fase do nosso mundo, da vida do ser humano, onde não tinha alimento suficiente para a população. Então aí é tratado assim, a gente tem que ir, que foi a Revolução Verde, que aí vem todo o uso de técnicas, inclusive entrou a questão do defensivo agrícola, né, e deu o boom de produção. A gente passou a ter disponibilidade desse alimento. Nós entramos agora, dificilmente as pessoas hoje, ainda existe fome, pessoas que morrem de fome, mas o alimento ele está disponível, ele está mal distribuído, mas ele está disponível. O que a gente tem hoje, a atenção e o foco é na segurança do alimento. Então, aquilo que eu estou disponibilizando para as pessoas, qual a característica dele e qual o impacto dele na saúde. Vamos voltar para o que nós estamos vivendo agora, através de um mercado, se essa história realmente ela procede, né? Se ela for a história verdadeira, no mercado clandestino, do mercado local de animais silvestres, animais variados ali, se tem uma contaminação sem segurança, sem controle, sem higiene, se tem uma contaminação do alimento que gera o caos no mundo inteiro. E hoje de manhã, estava vindo para o escritório, ouvi que de novo apareceram alguns casos lá na China e estão isolando, Pequim, se eu não me engano, e parece que já é uma mudança de novo, uma nova forma do vírus, né? Então a gente vive nesta insegurança contínua a partir de um item teoricamente tão simples de controle, que nós estamos falando de higiene básica, né? Nós estamos falando de controles de procedimentos básicos. Não aconteceu e dá uma pandemia. Então, a segurança do alimento hoje ela é um negócio extremamente importante. Pela condição de vida que a gente tem. Nós estamos muito aglomerados, temos problemas da parte de sanidade, né? Toda a parte de esgoto, água, essa infraestrutura dos grandes centros faz com que a gente acabe correndo e tendo esse risco, né? Olhando para o alimento. Em contrapartida, e aí eu acho que tem uns aspectos extremamente positivos disso também, o alimento, na forma que a gente está hoje, nessa condição nossa de vida, ele é base para uma perenidade saudável para frente. Por isso que essas categorias, como o Mauro trouxe aí, que chega a perecíveis a 40%, tem supermercado que é especialista nisso, é mais da metade, chega a 60% do negócio dele, né? Vamos pegar a Rede Oba, a Rede Natural da Terra, Hortifruti, eles começaram com essa categoria de alimentos e foram migrando para outra. Então, aquilo representa muito no negócio deles, porque tem uma população ávida por isso, porque tem uma correlação direta na minha longevidade, enquanto eu vou viver, né? Então, é muito importante, de novo, nós não estamos únicos, sozinhos nessa condição, a gente está interagindo com tudo e com todos ao mesmo tempo. É assim o mundo, nós construímos esse mundo dessa maneira, né? Jean Paulo, então, segurança do alimento e segurança alimentar não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Segurança do alimento, eu estou olhando para a quantidade disponível de alimentos, e segurança do alimento é a
qualidade daquele alimento, visual e não visual. Quando eu falo não visual, principalmente nos aspectos laboratoriais. Eu estou falando de químico, físico, que pode ter também, eu posso encontrar alguma coisa física, um objeto dentro de um produto embalado, e microbiológico. Nós temos mais uns 10 minutinhos, Jean. Tá bem. Aqui para as perguntas. Tá bem. Outro ponto importante, assim, que eu gostaria de chamar a atenção é em relação, aqui tá em inglês, porque eu não consegui traduzir aqui a tempo, mas é do Banco Mundial aqui, foi de abril esse dado. Nós estamos vivendo agora, aqui nós estamos falando do crescimento dos países, né, da macroeconomia dos países. Nós vamos ter que conviver, então, com uma inconstância, uma instabilidade econômica muito grande. Para mim, de novo, reforça a necessidade da gente sentar com os nossos parceiros e combinar o jogo. Não é só para baixar preço, mas para tentar visualizar formas de recuperação. Porque também só baixar preço, uma hora esse parceiro vai morrer. Né? Com certeza. Num determinado momento, eu não vou ter mais parceiro porque ele vai desfalecer ali, vai sumir. Jean, vai existir uma situação que, eu não vou dizer escassez, mas uma diminuição da produção, ou por falta de mão de obra, ou algo parecido, mediante toda essa situação do Covid? O que nós estamos vendo, Mauro, mas ainda não tenho dado, vamos dizer, oficial disso, são conversas com grupos de produtores, indústrias, fornecedores de insumo, e aí eu estou falando de adubo e semente, principalmente, que reduziu muito, e as sementes, nesse caso em específico, reduziu bastante a venda de semente. A procura pelo produtor. A procura pelo produtor. Então, o que a gente, até o mês passado, final do mês passado, início desse mês, vamos pegar, no caso do tomate, que foi um grupo de produtores que eu tive uma reunião com eles, o que a gente está consumindo hoje no supermercado é resultado de uma safra de antes do Covid. Ao longo do Covid, houve já uma redução diária. No caso do tomate, ali, pela conversa do grupo, eles estimam que pode chegar a 30% de redução da área de produção de tomate. Bastante. É bastante. Das outras culturas, nós vamos até fazer um encontro, inclusive, com o pessoal do CPEA, da Exalc, que tem a professora Margarete, que ela é especialista nessa área mais estatística de produção, de disponibilidade, para a gente ter um panorama geral desse negócio. Vai ser um encontro aberto e eu passo também para Itamara compartilhar com todo mundo, para quem quiser participar, porque vai ser uma chamada como essa que nós estamos fazendo. Né? E vai estar participando também o Luiz Roberto, que ele faz parte da Confederação Nacional da Agricultura e da Abra Frutas, que é a Associação Brasileira dos Exportadores de Frutas. Porque o Luiz Roberto, além dessa questão da preocupação nesse momento com a quantidade de alimento, a quantidade de plantio para depois, né, disponibilizar, porque o olhar para frente é como que isso vai impactar em preço, também ao crédito. Ele está trabalhando muito na discussão do crédito rural para pequenos produtores nessa época. Né? Porque a preocupação do pequeno produtor nesse momento bom, eu vou plantar e depois, se realmente tiver uma crise e ninguém comprar esse negócio, eu não vou morrer com esse negócio na mão. Né? Eu vou me endividar à toa, eu vou me endividar sem sentido. Então, de novo, necessita de muito diálogo, muita conversa entre todos da cadeia de abastecimento para a gente, nessa condição aqui de cenário econômico, a gente está relativamente alinhado, Mauro, senão a gente se perde. Né? O que está acontecendo? O dólar subindo, o insumo subindo, o adubo subindo. Sim. E o nosso consumidor cooperado está com a renda menor, né? Exatamente. Comprar se o preço está menor. O que vai acontecer? O produtor vai quebrar, com certeza. Exato. Ou ele diminui a produção, ou ele muda de ramo. É por isso que você falou dos 30% ali, né? Exato. É muita incerteza. Embora a gente acaba fugindo do assunto, né, Jean-Paul? Mas é muita polêmica. Mas, enfim, muita coisa vai acontecer, muita coisa. Produtores não organizados vão quebrar, está acontecendo já. Buscando outros mercados, buscando alternativas. Né? Eu só vendia batata a granel, vou tentar embalar, vou tentar fazer picadinha, entendeu? O consumidor não quer mais o produto na gôndola, in natura, para todo mundo pegando a mão,
ele vai preferir o embalado. Então, vão ser tendências que vão acontecer, mas que a gente não pode precisar dizer algo muito certo, né? E você falou outra coisa importante, Mauro, que é a questão do produto embalado. A gente também tem um dos participantes desse grupo de conversa, é o Ivo, ele trabalha na empresa Stepac, que é uma empresa especializada nessas embalagens que tem troca de gás, para conservação e aumentar o shelf life do produto. Ele disse que, no caso dele, a demanda por embalagem aumentou muito. Então, você vê, de novo, um comportamento que existia um caminho de tirar o produto da embalagem para ele ficar mais in natura possível e também evitar essa questão da sustentabilidade no aspecto de contaminação ambiental, né, por plástico, por embalagens não degradáveis, que ainda são caras as que são degradáveis, mas ele disse que agora está tendo um repique de demanda de embalagens, pela preocupação da contaminação. Do produto embalado, ele traz um aspecto de segurança maior para o consumidor. Tá? Eu acho que isso é muito importante também e é interessante. Nada, assim, insisto, nenhum desses aspectos, eles fogem ao tema que é saúde da equipe, né? Como é que eu trabalho essa segurança, a saúde dos consumidores e a qualidade dos alimentos. É um mosaico que a gente vai construindo e a gente vai compondo essas peças para que a gente possa, de fato, ir ao encontro da palavra garantia. Não adianta só falar assim, eu tenho rastreabilidade, beleza, chega num determinado lugar, se perde aquela informação. Eu não tenho rastreabilidade, mas tenho um processo de higienização dos meus ambientes, seja quem produz, quem distribui ou quem comercializa. Não dá para ser um ou outro, é um pouquinho de cada um, é um pouquinho de tudo. Né? E para fechar aqui, Mauro, depois a gente segue com as perguntas, eu assisti eu não pus esse slide, eu esqueci, na verdade, de compartilhar aqui, mas eu também incluo e depois posso mandar para a Itamara. Eu assisti uma palestra do professor da Exalc, que trabalha com saúde de solos, né? E muito interessante também, porque aí ele mostrou uma fotografia colocando lá 4 solos diferentes que ele recebeu de um produtor de café de Minas. E ele não sabia qual era a produtividade de nenhum desses solos, né? Da mesma propriedade, só que de locais diferentes. Ele analisou esses solos em relação à composição de micro-organismos do solo. E aí ele botou um gráfico de barras assim, empilhado com cores diferentes. Então, tem um determinado solo que tinha 4 cores, outro tinha 8 cores, e os outros tinham muito mais cores. Um tinha 20, outro tinha mais de 20 cores, né? Cada cor daquela era um micro-organismo. E aí o produtor perguntou para ele, qual você acha que tem a melhor produtividade? Ele falou assim, tecnicamente, a minha intuição leva para que esse que tem mais cores, ou seja, tem uma composição mais heterogênea de micro-organismos, seja o mais fértil. Ele falou, é verdade, é isso mesmo. Esse é o solo que me dá uma produtividade por pé muito maior de café. Então, ele colocou isso assim, a gente tem a composição, nós vivemos, não adianta a gente querer se isolar, não adianta, a gente vive interdependente e conectado, então eu vou precisar controlar a rastreabilidade, eu vou ter que ter a equipe minha de ponto de venda, a equipe minha de CD, a equipe minha de loja, trabalhando minimamente com conhecimento sobre segurança do alimento. Através de cartilha, através de camisetas, através de cartazes, através de treinamento presencial ou remoto, né? Então, agora nós também, uma das vantagens da pandemia, né, desse momento, é a facilidade que a gente descobriu ou redescobriu de fazer as reuniões remotamente. O que a gente está ganhando de tempo com isso é absurdo. Como eu falei, eu passei 20 anos viajando todas as semanas da minha vida. Né? E são 3 semanas que a gente está fazendo uma série de conversas. Não acredito na substituição do presencial, em hipótese alguma. Né? Não defendo isso também de maneira alguma, principalmente para o setor agrícola. Mas ele dá muita agilidade para o processo. Né? O fato da gente poder fazer um treinamento, juntar, 2 semanas atrás, nós fizemos um treinamento com a Bayer sobre aplicação de químicos. Então, eles veio um técnico deles lá para nos ajudar. Eram 40 produtores, foram 20 num dia e 20 no outro dia. Produtores de folhagem que estão tendo muito problema com resíduo de agrotóxico.
Foi uma tarde, da 1 às 5 da tarde, com uma série de procedimentos ali. Conseguimos juntar todo mundo, e foi muito interessante. Então, são coisas que estão acontecendo nesse momento e que, para mim, elas ativam o nosso caminho em direção à segurança do alimento, Mauro. Bacana. Eu vou parar de compartilhar aqui essa tela com todos, tá bem? Terias alguma coisa mais relevante da tua apresentação, Jean Paul? Da minha apresentação, sim, eu gostaria de falar com vocês. Eu vou compartilhar mais um pedaço aqui, vai? Tudo bem? Posso seguir dessa maneira? Pode. Tá bem, você que manda, hein, Mauro? Sim, a gente está nos limites, mas vamos fechar vamos abrir um pouquinho. Tá bem. Esse aqui é acho que é um diretor dessa rede Kruger dos Estados Unidos. Eu recebi um material deles, eu até compartilhei também com o Poletini. É um material que eu achei bastante interessante. No início do processo todo aí de pandemia, eles fizeram uma cartilha deles lá, né? Então, uma informação bem simples e objetiva para a sociedade. Então, durante esse período, esse aqui é o CEO deles, né? Nos mantivemos fiel aos nossos valores de integridade, honestidade, diversidade, inclusão, segurança e respeito. Viver nossos valores significa liderar o exemplo, mesmo quando difícil, incentivar a colaboração e o envolvimento ativo com todos e garantir que nossos funcionários e clientes se sintam valorizados e seguros. Eu achei ótima essa mensagem dele aqui. Eu só senti falta aqui que é dos funcionários, clientes e parceiros de negócio que são os fornecedores. Né? Porque aquilo que chega no ponto de venda, ele precisa estar sadio, precisa estar no aspecto de sanidade, em boas condições para ir ao supermercado fazer o processo seguir adiante. Né? E aí tem uma série de comunicação que ele coloca aqui. Né? Então, achatando a curva nas lojas, ou seja, diminuindo a probabilidade de contaminação, incentivar hábitos saudáveis, mas quando ele fala incentivar hábitos saudáveis, a operação de loja precisa permitir isso também. O que significa? Bom, eu quero que você lave as mãos, mas o processo é tão, vamos dizer, tão corrido no dia a dia que a pessoa nem tem tempo de pensar sobre esse assunto, ou de se alimentar direito, ou de comer uma fruta, ou de comer um alimento que não seja um snack ali que não é saudável, né? Educação é a palavra da vez, e assim, não tem jeito. E aí, também dando, para os que me conhecem, sabe que eu sempre dou umas fugidas assim, do tema, mas as universidades estão paradas agora, né? Ou pelo menos as públicas, elas estão com uma dificuldade de engrenar nesse sentido. As particulares, elas têm mais agilidade, mais velocidade de fazer educação de maneira remota. Nós vamos criar um vácuo aqui de educação muito grande nos jovens. Quem vai ter a responsabilidade de fazer isso, pelo menos no aspecto profissional, serão as empresas. Aqui dentro de casa, aqui dentro da Par e Passo, a gente está sistematicamente discutindo como é que a gente vai incrementar o processo de educação interna, que é capacitação mesmo, efetivamente. Né? Então, essas coisas, Mauro, passam a fazer parte do nosso dia a dia, né? E eu acho que de uma forma positiva, através da dificuldade do desafio, é que a gente consegue positivamente avançar em procedimentos e processos. Vou parar de compartilhar aqui. Eu acredito que agora, como está muito forte o negócio, é muita informação até para o nosso colaborador lá de loja, né? Sim. Até para a própria gerência poder acompanhar todo esse processo, né? Proteção do PDV, luva, gel toda hora, borrifando, entendeu? Realmente é uma situação, quase que a gente fala que é a situação de guerra, né? Sim. Mas eu acredito que com o passar da situação, realmente vão ter procedimentos padrões, né? Sim. Porque, como eu falei, ninguém esperava uma situação, né? Eu sempre brinco que quando foi criada a rastreabilidade, você até já se imaginava uma grande catástrofe no futuro. A rastreabilidade relacionada ao FLV, ela já traz muitos procedimentos que venham trazer um produto de qualidade e uma segurança alimentar lá no ponto de venda, né? Como eu falei, é tudo in natura e está tudo muito à mostra, muito à vista, né? Tem alguns estudos, pesquisa com ozônio, né, que você pulveriza, aquela coisa lá toda, mas é tudo muito pesquisa ainda. Sim. Que nem você falou, realmente a educação do colaborador. Quando você educa,
É diferente de você fazer ele forçado a fazer, né? Sim. Tem que fazer, tem que fazer. Quando você educa, o que é educar? É mostrar os benefícios e os malefícios, o que acontece se não fazer e não fazer. É da consciência dele, entendeu? Isso um grande líder consegue fazer. Exato. Né? É pelo exemplo, é mostrando como tem que fazer. Como é que você vai poder mostrar para o seu cooperado, para o seu shopping, para o seu cliente, que o seu mercado realmente está tomando as devidas providências? É como o Jean falou, educando o colaborador, é ele chegando na hora, ele vendo, né? O cooperado vendo. É muito chato lá fazendo todo um processo, de repente vem um colaborador, abastece a maçã e põe o dedo no nariz. Exato. E água abaixo, entendeu? Então, essa vem a educação, esses preliminares que realmente tem que ser muito conversado. Agora, como eu falei, é uma loucura, né? Todo mundo está tentando sobreviver, não dá nem para cobrar muito, o colaborador está vindo para a loja, a gente tem que agradecer muito, né? Ele é o mais perto ali do problema, está ele, a gente está cá numa retaguarda, eles estão ali firme, né? Brigando, lutando. A gente sabe que a economia está com um problema muito complicado, a política mais ainda, a gente não sabe o que vai acontecer, produção diminuindo, enfim. É o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, né? Foi uma loucura e muita coisa boa depois veio. Claro, foi por muito sacrifício. Infelizmente, eu estou vendo uma série ali que diz, a guerra é isso, o sacrifício traz a vitória. Claro que eu não quero que nenhum parente meu morra, nem eu, entendeu? Mas, enfim, alguém é escolhido para isso. Sim. Né? E é um sacrifício que a gente vai ter que passar, a gente não escolheu, mas vai ter que passar. Mas, enfim. Tem o Edson Carlos de Quadra aqui, eu estou vendo uma pergunta dele aqui. Foi interessante aqui, né? Posso ler aqui? Pode. Estruturar um produtor para as condições... da Epagre. Aqui, ó. Como estruturar um produtor para as condições de mercado... estruturar um produtor para as condições de mercado tem alto custo de implantação, manutenção e conhecimento técnico para acompanhar esse processo. Como, né, estruturar se isso tem alto custo de procedimento técnico? Na verdade, assim, a minha opinião, ela é uma experiência, é uma opinião, então, obviamente que ela tem os seus recortes, né, e em hipótese alguma, ninguém é obrigado a concordar. Mas dos produtores, dos comercializadores que a gente visita, muitos deles têm uma desorganização tão básica que não implica ainda e nem custo. Eu acho que principalmente quando a gente pega empresas familiares, eu não estou falando em construir barracão novo, construir galpão, comprar equipamento, estou falando de procedimentos básicos ainda dentro da própria propriedade. Nós acompanhamos alguns processos de preparação para certificação de produtor de pimentão no interior de São Paulo. Esse exemplo também, para mim, ele é muito clássico. A pia, a área de contenção ali para a parte de defensiva, a organização da casinha de insumo, a parte de ferro jogado pela propriedade, que mais que tinha? Higienização de equipamento. Essas coisas, elas não impactam em custo. Agora, a manutenção e conhecimento técnico, aí sim eu concordo. Porque você vai lá, é como arrumar a casa, né? A gente vem, no final de semana, faz uma empreitada, põe tudo em ordem, arruma todas as camisetas, aí ao longo da semana aquilo vai se desarrumando de novo. Então, eu tenho que ter algum tipo de técnica e mais do que isso, aquilo fazer parte da minha cultura para mudar. Eu estou vendo, né, que os produtores, e é uma minoria, infelizmente, que conseguem levar isso para dentro das suas empresas, vou chamar de indústria agrícola, são os que estão passando por esse momento de crise com mais tranquilidade. Ninguém está assim garantido e ninguém tem segurança de nada, mas passa por este solavanco com mais domínio sobre o seu processo. Né? Tem uma cultura do produtor, e eu acho que a equipe da Epagre sabe bastante disso, muito difícil de se transformar na sua organização, no seu jeito. A gente tem a oportunidade também agora, com este evento que nós estamos vivenciando, né, de ativar coisas remotamente e também uma nova geração de pessoas
entrando no campo que pode ajudar na adequação desse processo, né? O Carlos fez um outro comentário aqui. Minha relação é referente à rastreabilidade com QR Code, com embalagens, acompanhamento remoto. Ok. Eu também acho que, assim, em relação à rastreabilidade, porque rastreabilidade não é o meio, rastreabilidade é o fim. O que significa isso? Eu não tenho rastreabilidade se eu não tiver organização. Então, organizar o meu processo, seja um sistema que, como o nosso, que tem um custo mensal, ou seja um sistema que seja do governo, como o próprio governo tem aqui a solução para o caderno de campo. Independe desse valor, né? Os processos precisam estar organizados para eu ter rastreabilidade, senão eu não tenho rastreabilidade. Isso pode começar da maneira mais simples possível. O que eu acho que é o mais simples possível? 3 pontos de controle. Eu sempre sugiro eles. Data de plantio. Então, eu comecei a fazer um plantio. O manejo de utilização de produtos de defensivos químicos, defensivos agrícolas, porque ele é o que a gente está agora sendo mais cobrado pela sociedade. E data de colheita. Na data de colheita, eu gero lote. Para mim, assim, se isso começar desta maneira e começar usando um caderno no papel, tem até uma imagem que uma técnica ali ela é perto do interior ali de São Paulo também, que ela trabalha com produtor de morango, e esse cara era um produtor de feijão. Ele pegou um caderno e começou a escrever, não era nem um caderno com planilha, não, era um caderno assim, dia 1, né? Plantei feijão em 10 hectares. Ele fez assim, textos mesmo. Mas ele começou a praticar esse tipo de registro, né? A gente não consegue fazer o produtor praticar isso. Esse é o problema aqui. A gente fica insistindo e fica discutindo se é caro ou se é barato. Na verdade, precisa ter uma mudança e um interesse dele. Isso tem vindo de que maneira? Que é o que nós todos temos vivenciado. Ou vem por uma imposição legal, né, porque aí tem uma lei que obriga, ou também pela questão mercadológica. Então, para comercializar no meu negócio, eu preciso que você tenha os seus controles de rastreabilidade, né? Deixa eu só contar um pouquinho, João Paulo. Claro. Edson, com relação ao produtor rural, a gente tem uma experiência muito grande aqui, né? A gente é um grupo há 20 anos. E realmente o primeiro passo, quando se faz um processo desse, é o produtor querer, tá? A partir da hora que ele realmente quer, tudo viabiliza. Nós começamos com um grupo de 40, sei lá, 20 anos atrás, a gente está com 15 agora, aquela que vai renovando alguma coisa no meio. Mas a partir da hora que ele diz assim, não, eu realmente quero participar do processo, eu quero me vincular ao mercado, eu quero entrar no grupo, tudo facilita. Porque a cultura do produtor realmente quando começa a fazer controle, ele começa a ficar um pouco receoso já. Eles mesmo falam assim, Mauro, se eu começar a fazer muito controle, eu vou saber que eu não estou ganhando nada, eu estou gastando mais do que... Ou pode ser ao contrário, entendeu? Ele falar que não está tendo o resultado, mas também não sabe o quanto que ele está gastando. Hoje tem um trabalho bem bacana do Senar, é até legal falar, que ele disponibilizou um técnico, eu acho que é uma vez por semana, 4 horas por mês, sei lá, não me lembro, de fazer todo esse processo de controle. É bem bacana. E com relação a custo, não é custo elevado. A estruturação é bem tranquila, não precisa ser, que nem o João falou, um galpão mega gigante. O que é o problema do produtor hoje? Não é produzir e plantar e cuidar da planta. Isso ele faz melhor que qualquer pessoa. Até a gente que é agrônomo, né? Se organizar. Então, se você tiver alguém que está lá na organização, que possa dar diretrizes para eles, que, né, até a porteira é uma coisa, depois a porteira é bem diferente, e consiga enxergar isso com bons olhos, cara, isso só vai para frente. O João Paulo falou bem bacana que quem está em grupo organizado não está sofrendo nada com a pandemia. Nós temos um grupo ali de 15 aqui, mais alguns em Tuporanga. Claro que vamos colocar venda, realmente está diminuindo, mas é uma realidade geral, mas eles estão tendo venda, estão tendo retorno, estão tendo receita, para ter o que comer, né? Para poder pagar os seus custos, né? Diferente de pessoas que vendem aleatório, ou que trabalham sozinhas, ou que querem com SEASA, ou coisa parecida. Eles estão tendo problemas eles realmente estão tendo problemas sérios, entendeu?
porque não vem trazendo uma sequência, uma parceria. Hoje, parceria é sinônimo de tudo, tá? Vamos ser parceiro, tem que entender que eu dependo dele e ele depende de mim. E a gente se construir. Mas, bem tranquilo, tá? O custo não seria o principal problema. Eu acho que tem custos que a gente acaba incorrendo no processo, né, de perdas mesmo, ou os mais emblemáticos, assim, no pessoal de folhagem que eu acompanhei, é o faz o transplantio ali de 100 unidades, né, 100 mudas, e depois colhe 70. Aí outro mês, aí outro bloco colhe 80, aí o outro colhe 50. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que é capaz de viver num processo... Imagina um supermercado vivendo num processo tão oscilado, assim, com tanta oscilação, né? De compra 10, vende um, compra 10, aí precisa de mais um porque faltou, aí compra... Tem que ter uma previsibilidade mínima desse negócio, porque não tem Cristo que sobreviva dessa maneira. Então, não tem visibilidade entre o plantio e a colheita para ter uma taxa de eficiência. Para mim, isso é básico. É básico para ele sobreviver. E se ele fizer esse documentação no papel, no registro mesmo do caderninho lá, depois ele vai para uma ferramenta, depois ele vai para um software, faz qualquer coisa nesse sentido, se for o caso. Mas começa no papel, fala assim, ó, plantei nessa data, a previsão de colheita é daqui 60, 70 dias. Então, eu plantei 10, daqui a 60, 70 dias, quanto que eu vou colher? Nós estamos vivenciando um projeto agora com o pessoal de melancia, sem caroço, sem semente, né? Está interessante, porque toda a estimativa de produtividade foi feita em cima de 30 toneladas por hectare. Só que os produtores estão fazendo tão certinho a parte de irrigação, de manejo, no início do transplantio de muda, de polinização também, estão se conscientizando disso, que está dando quase 50 toneladas por hectare. A gente teve uma extrapolação da projeção, porque agora não tem mercado para comprar isso. A gente estava prevendo 30, agora está em 50. Tem propriedade de 45, 50. Fazer uma promoção, já, promoção. Tem que fazer uma promoção, e é isso mesmo. Né? Então, assim, mas com isso a gente consegue dar uma mensurada nesse caminho. E isso impacta no varejo, óbvio. Eu tenho que estar perto do supermercado para falar sobre isso. Né? E você vê, eu estou fazendo um processo, nesse caso da melancia, acompanhando eu estou dizendo o produtor, né? Não eu como Jean, nem como Paripasso, esse grupo de trabalho. Eles estão trabalhando, olhando a parte de manejo, fazendo os cadernos de campo. Está sendo vou falar para vocês assim, um parto fazer o produtor registrar as coisas lá. Tem que ficar que nem um cão de guarda em cima. Né? Dá um dia que o cara não fez o apontamento lá, você fala, ué, mas não aconteceu nada hoje na sua propriedade? Não teve colheita? E a gente, então, como a gente tem a previsão, a partir do plantio, a gente tem previsão semanal de colheita, nós estamos semana a semana acompanhando se ele está buscando ou não aquilo lá. Mas é um trabalho, vou falar para vocês, assim, a operação, a lógica dela é muito simples, mas por conta das pessoas, o maior fator limitante são as pessoas, o indivíduo. Né? Jean Paulo, não temos mais perguntas ali no chat. A sua explanação ok. A gente agradece bastante, tá? Trouxe bastante conhecimento. Eu sei que é um tema que vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Ele não consegue estar restrito a um segmento só, né? Embora a gente estivesse falando da segurança do alimento, da equipe, consumidores e qualidade no final do produto. No final acaba tudo se envolvendo, né? Sim. Eu imagino, Jean Paulo, com essa situação da pandemia, a rastreabilidade vai ser fundamental, né? Uhum. Concordo com você. Porque é de lá que a gente tem que ver que o produto vem com muita mais qualidade. Sim. Pessoal, a explanação do Jean Paulo foi bacana. Nós vamos abrir agora para perguntas. Não temos mais perguntas no chat. Alguém gostaria de fazer uma pergunta agora para o Jean Paulo? Ligue seu microfone e fique à vontade. Algum mercado queira falar da sua experiência, algo que está fazendo diferente, que você queira compartilhar com a gente também é bacana, tá, pessoal? Vou manifestar algum registro. Estamos no aguardo. É o famoso fale-se agora, né? Fale agora, né? Não fiquem com vergonhas. Tudo bem. Enquanto o pessoal vai pensando ali, Jean,
um resumão, assim. Então, o que realmente a gente pode fazer para que esse alimento venha a ser seguro, o consumidor tenha isso na segurança dele também, e que os colaboradores também participem desse processo de segurança? A gente precisa comunicar a todo mundo o que nós estamos entendendo o que é segurança do alimento. Segurança do alimento é um negócio extremamente amplo. Então, assim, primeiro, dentro de casa, nós estamos olhando segurança do alimento com a parte específica de higienização, contaminação microbiológica. Se for isso, então a gente precisa avisar os fornecedores, né, que a gente precisa ter a informação da rastreabilidade e que eles sigam protocolos de higienização de caminhão, de caixa e dos alimentos, das embalagens e das pessoas que estão transportando. Quando chega no supermercado, dar seguimento, sequenciamento a esse procedimento. Então, internamente, cada rede de supermercado tem que definir o que pretende em relação a essa questão da segurança do alimento, porque é muito amplo, né? Nós não vamos resolver do dia para a noite. Então, olha, eu estou olhando a parte de microbiológico. O químico, ele está sendo, já quem está dentro do programa da CATS, ele já está sendo monitorado. A gente está fazendo a parte de monitoramento aí das análises de resíduos químicos. Mas o microbiológico, não. Então, vamos estabeleçam isso, chamem os colaboradores ou comuniquem os colaboradores o que significa isso no alimento perecível e comuniquem o fornecedor também. A linha de orgânico, então, vai disparar, né? Por incrível que pareça, eu tenho a informação de um produtor de orgânico, tá? Que ele é bem grande, e ele é produtor e comercializador. Ele disse que ele teve uma redução por conta do problema de preço. Não, é uma limitação econômica, não de... Agora, se houver um posicionamento, uma competitividade melhor de preço, é possível sim que esse negócio, sem dúvida, que essa categoria vai disparar. O orgânico é bem complicado em relação a preço, né? Quem é cooperar, cliente, está indo para comprar, realmente ele não tem noção do que passa para esse produto ficar pronto, né? Sim. Porque, como eu falei, planta 100 para poder colher 10, né? Porque não pode usar defensivo, tem todo um processo, entendeu? Mas ele usa defensivo, o custo é bem menor. Ao contrário, né? A produção é muito menor. Ele só vai, né, se assim, a agricultura orgânica vai alimentar o mundo, não vai demorar muito ainda, a gente tem que realmente ainda manter o uso defensivo de forma controlada, aí a rastreabilidade vem, né, para ajudar nisso, sim. Mas organicamente falando, não vai dar sustentabilidade para o mundo, entendeu? A gente tem que ver, claro, né, com o uso restrito de toda aquela parte de defensivos ali. O Edson até está colocando aqui também, tem informações de produtores orgânicos que aumentaram a venda. Provavelmente, nós vamos ter cenários variados. E aí, outra coisa importante também aqui para a gente comentar, pessoal, que eu acho que os supermercados que estão nas suas regiões fomentem os produtos locais, porque nessa hora o aspecto logístico conta muito. Então, de novo, desenvolver parceiros locais, explicando para eles o que vocês precisam para comercializar, tem todo sentido. O frete encarece mercadoria, né? Então, na Europa, agora, tem esses exportadores de melão, principalmente melão, tá? As variedades de melão, aí que é o pessoal da Abrafrutas, eles estão ainda com muita, vamos dizer, dúvida em relação ao que vai acontecer no mercado europeu. Por quê? Está tendo um comportamento do europeu de fomento daquilo que é local, e as pessoas da cidade, como tem problema de mão de obra, apoiando o campo, principalmente em colheita, né? É interessante a gente conseguir fomentar os produtos locais, valorizar o que a gente tem, né? A gente tem aqui aproveitar que o Edson está aqui participando da EPAGRE, tem uma orientação e um apoio do Estado nesse sentido, de extensão, que é difícil encontrar nos outros estados. Muito difícil, né? Então, eu tenho que aproveitar isso. Há uns 2 anos atrás, o pessoal da EPAGRE disponibilizou um cronograma ali de calendário de treinamento. Eu fiquei impressionado com a quantidade de treinamento que tinha ali, né? E o produtor precisa aproveitar. É um conhecimento que está disponível e precisa ser aproveitado. Tem mais uma pergunta aqui, Jean.
Contudo, como o cliente pode identificar a segurança dos alimentos nas feiras? Não, esse é um problema, tá? Eu estou falando também na minha opinião, tá? A Silvana está colocando aqui. É difícil, eu não vejo hoje como as feiras não estão trabalhando nesse aspecto. Eu não tenho clientes de feira, por exemplo, eu não sei como é que está sendo tratado isso pelo governo ou pelos próprios órgãos de extensão, como EPAGRE, né? Os produtos deveriam ser identificados, o procedimento é o mesmo. Agora, a fiscalização da feira, ela é muito diferente da fiscalização do supermercado, né? Pelo menos até onde eu acompanho. Estou falando do meu universo de conhecimento. É pouca fiscalização. Né? Não tem como, né? Mas é um bom ponto, uma boa pergunta também. Ô, Jean Paulo, eu queria fazer uma pergunta. Eu estou vendo que tem um produtor de banana aqui, um produtor grande. Claudemir, sabe o teu microfone, por favor? Para ver como é que consegue abrir o microfone. Clica no vermelhinho. Não abriu ainda. Claudenice, seu microfone. Vai com o cursor em cima da bolinha vermelha. Ela não consegue abrir. Mas, enfim. A hora que ela conseguir, eu falo com ela. Tá bem. Pessoal, mais algum questionamento? Mais alguma sugestão? Algum registro bacana da sua situação? Sobre o corona em relação à qualidade dos produtos? Vocês queriam falar? O pessoal, Jean Paolo, como ele falou, ele não parava, né? Ele viajava o mundo, ele viajava o Brasil, atrás de soluções, atrás de informação, justamente para poder trazer isso para a gente, trazer aqui para cá, para poder passar essa situação da pandemia de forma um pouco menos turbulenta, um pouco mais tranquila. Que o grande problema... Claudenice entrou? Tá liberado, Claudenice. Está me ouvindo? Oi. Claudenice, tudo bom? Eu, Gustavo. Ô, Gustavo. Tudo bom? Gustavo Bolkowski? Isso. Gustavo, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo certo. Quais são os cuidados que vocês estão tendo agora? O que mudou na vida de vocês e como fornecedor e até com o nível de produtores de vocês com esse Covid atuando na nossa vida? Da parte ali da produção, não mudou muita coisa, porque o pessoal de fora, né? Mas aqui na empresa, aqui no nosso depósito, mudou procedimento de higiene, né? E o pessoal tudo com máscara, os motoristas, mesma coisa, né? E com relação à produção, estão conseguindo, tranquilo? Sim, a questão da produção ali não mudou muita coisa. O que a gente sentiu agora foi mais por causa da seca, né? Mas agora a Covid não afetou muito, assim, na produção, sabe? Vocês trabalham com produtores só que tem rastreabilidade? Sim. Sim, bacana. Já vem com procedimento de um monte de cuidados, né? Exatamente. Aí alguma coisa em relação a preço impactou? Deu para sobreviver? Eu sei que muita gente não conseguia mão de obra para colher os produtos, né? Como é que está isso? Não, aqui não mudou muito sobre isso, sabe? Que geralmente o pessoal tem sempre as mesmas pessoas fixas, né? Então não mudou muito, não. Não, bacana. Não mudou muito. Ok, Gustavo, obrigado pela participação, tá bom? Beleza. Obrigado, Gustavo. Valeu. Mais alguma coisa? Tem alguém do mercado Giasse aqui participando? Eu acho um Giasse um mercado bacana, assim, tem bastante processos ali. Até a gente compartilha algumas coisas. Gostaria de falar alguma coisa? Não tem o nome da pessoa, não sei como saber. Aliás, Mauro, assim, só para teve o ranking da Abras há 2 semanas atrás aí, o Giasse foi um dos que teve um bom desempenho ali, viu?
na rastreabilidade Não, o ranking mesmo de varejos mesmo, de empresas, né? Ele teve um posicionamento de evolução de posicionamento muito interessante, muito legal. Muito bom ver isso. É aquela história do trabalho sério, entendeu? Sério, compartilhado, ético, sabe o que faz, né? Não faz bobiça, sabe o que tem que ser feito, né? Eu fico pessoalmente muito chateado nessa situação de redes dentro da própria CATES, né? Ou não acompanharem, ou não acharem tão interessante, ou muito relacionado à rastreabilidade, muito relacionado a quesito, nem vou falar de preço, né? Mas, enfim, o que acontece? Se eu estou cobrando de um fornecedor que eu quero exatamente rastreado, ou lá de um produtor, se alguém não está fazendo esse processo, esse produtor vai continuar não rastreando, entendeu? Sim. Então, a pressão tem que ser muito conjunta, muito em parceria, para que realmente a gente chegue no 100%, entendeu? Então, essa é uma briga nossa aqui que a gente está devagarinho, lutando e fazendo campanha. Esse é um momento bacana também para a gente conversar, para verem essa situação da qualidade do produto desde lá do início até na sua goma, entendeu? Sim. Mas é aquela história, né? Vamos batendo na tecla até a coisa acontecer. É mudança de cultura. E é persistência. Você persistir. Pessoal, a gente está chegando mais ou menos nos finalmente. Estamos passando uns 3 minutos. Jean Paulo, agradeço bastante, tá? A tua participação. Eu li um livro aí, me veio uma frase muito bacana que dizia assim, um momento lá, que se uma pessoa vai em encontro a outra, né, cada um com um pedaço de pão, elas trocam o pão e voltam para casa cada um com um pedaço de pão, né? Agora, quando tu vai em encontro uma pessoa para trocar uma informação, você volta com 2 informações, né? A tua e a que você conseguiu da pessoa. É exatamente isso que a gente está fazendo agora, entendeu? Essa parte remota, ela acaba ajudando muito, né? Porque a gente consegue falar com muita gente num espaço pequeno de tempo e de espaço de distância realmente. Quero agradecer bastante, agradecer todo o pessoal que participou também, que vieram ali, prestigiaram, alguns já saíram, tá? Realmente agradecer mais uma vez a CATES, né? Foi uma honra muito bacana, como eu falei, a gente está na penúltima, né? Esse ciclo de palestra, ele não tem aquela festa que acontece todo ano, que todo mundo quer participar, que quer um convite, que é alguma coisa assim. E as palestras acabaram formando, dando esse formato, entendeu? Bastante interesse de procurarem, e foi uma forma bacana de poder não deixar nada parar, nada morrer, né? Eu digo, nós estamos em confinamento, eu, pessoa física, mas a informação não pode estar confinada, né? Ela tem que ser espalhada, ela tem que ser compartilhada. O meu problema com certeza vai ser a solução de alguém e vice-versa, entendeu? Acas, parabéns, Poletini, Wagner e Tamara pelo convite. Foi bacana a minha parceria com o Jean, né? A gente se vai desde 2011, ele faz um trabalho bacana com relação à rastreabilidade, a gente já em 2012 assumiu, e todo ano tem alguma coisa a mais para fazer, não para, entendeu? É uma situação nova, é uma coisa que não aconteceu, agora está acontecendo, a gente tem que rever alguns processos, mas a gente está fazendo. Ontem também participei de uma palestra do nosso presidente, o Júlio até comentou, né? A gentileza gera a recompra, entendeu? O que é a gentileza? É um bom atendimento, é um produto de qualidade, é uma mensagem na camisa do cooperado, seja bem-vindo, estamos felizes em vê-lo, entendeu? Isso faz a tal da recompra que a gente tanto precisa agora e da fidelização. Tá bom? Jean, quer pedir? A palavra é sua. Mauro, eu quero agradecer também, da mesma maneira, a todos da CATES e todos os participantes. Eu sei que disponibilizar 1h30 da manhã, numa terça-feira, lotada de coisas, não é simples. Então, obrigado pela paciência de vocês permanecerem aqui todos conosco, tá? E sempre à disposição, com material, com conteúdo, com informação, que nem o Mauro falou, achei excelente esse exemplo, que, de fato, a gente vai com uma e volta com uma ou mais, volta com a nossa e mais aquilo que a gente ouviu dos demais. Então, agradeço. Muito obrigado. Tamara, com você. Olá, nós é que agradecemos vocês terem aceitado o convite de participar, de dividir o conhecimento que vocês têm, a experiência, e o que eu sempre digo, esses momentos que nós estamos vivendo,
eles são voltados para os supermercados, né? Pensados para ele. Então, quando nós escutamos Jean, Mauro conversando, é com toda essa experiência, toda essa bagagem que o setor supermercadistas precisa para continuar fortalecido e crescendo e superando as crises que vêm. É um ciclo que está se fechando na próxima semana com a palestra que nós temos, dia 24. Nós temos uma palestra com a Vanusa Cardoso sobre comunicação, mas encerra uma série, né? Eu falo aqui entre os meus colegas, como tem série de TV, nós também temos as séries. Essa foi a série de retomada da economia, mas a ideia é que nós tenhamos essa experiência mais vezes, com outras séries, outros temas, pessoas que venham a contribuir conosco e que nós possamos, cada vez mais, que essa rede de contato, de conhecimento, de pessoas, de experiências se fortaleça. Eu agradeço muito aos participantes, a vocês, a você, Mauro e Jean, porque faz toda a diferença esse momento para todos nós, de conhecimento, tá? Então, até a próxima oportunidade. Nós nos despedimos aqui como a CATES e espero encontrá-los na próxima palestra da terça-feira que vem. As inscrições estão abertas, participem, tá? Tá bem. Um grande abraço a todos. Obrigado, Tamara. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Um grande abraço.